Alô pessoal do Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito, dessa vez comentando com vocês as infrações pelo desrespeito às regras de preferência previstas na legislação de trânsito. Isso porque, lá no Código de Trânsito Brasileiro, especificamente no capítulo 3, que trata das normas gerais de circulação e conduta no trânsito, nós temos algumas regras de circulação, temos regras de preferência e ainda no CTB, lá no artigo 89, já na parte de sinalização, existe ali uma ordem de prevalência dessa sinalização, que tem a ver diretamente com a regra de preferência que eu vou explicar para vocês na sequência. Nesse artigo 89, a ordem de prevalência da sinalização, quando houver conflito nessa sinalização, é a seguinte: em primeiro lugar, a indicação do agente, em segundo lugar, a indicação do semáforo, e no terceiro lugar, os demais sinais vão prevalecer em relação às regras gerais de circulação. Então, se houver a ordem de um agente, se houver o controle semafórico, ou mesmo se tiver uma placa, como por exemplo, dê a preferência, parada obrigatória, evidentemente que o condutor deve obedecer necessariamente a placa, o semáforo ou o agente, conforme o caso. A grande questão é, se você tiver num trecho de via que não tiver nenhum agente ali no local, que é o comum, se não tiver nenhum semáforo, vão existir locais assim, e se não houver nem mesmo sinalização de regulamentação, dando a preferência a um ou a outro veículo, como uma placa de parada obrigatória ou a placa de dê a preferência. Vem você e outro veículo, os dois ao mesmo tempo querendo passar. E agora, de quem é a preferência? Certamente na sua cabeça veio assim, né? Logo de cara, aquele que se aproximar pela direita. Mas não é bem assim, olha, isso porque no artigo 29, inciso 3, lá no Código de Trânsito Brasileiro, está previsto o seguinte: se for numa rodovia, a preferência é do veículo que já está circulando por ela. Isso se não houver sinalização regulamentadora de preferência no local. Se for uma rotatória, a preferência é do veículo que já está circulando na rotatória, que algumas pessoas chamam popularmente de giradouro, né? A não ser que haja alguma sinalização indicando o contrário, senão a preferência é de quem está na rotatória. E nos demais casos, a exemplo de um cruzamento não sinalizado, a preferência de passagem é do veículo que se aproximar pela direita do condutor. Se eu estou aqui no cruzamento, o veículo vem à minha esquerda, consequentemente eu estarei à direita dele, a preferência é minha. Se eu estou aqui no cruzamento, o veículo vem de lá, então ele está à minha direita, a preferência é dele. O condutor tem que ter isso em mente, isso é uma regra básica de circulação. O grande problema ocorre quando essa regra de preferência ela é aplicada em trechos em que há um conflito entre uma rua de movimento maior, que o pessoal costuma chamar de preferencial, que não necessariamente vai ser a preferencial, porque a rua de movimento maior, o veículo pode estar vindo à direita, de modo que a preferência é dele e não do veículo que vem nessa via de fluxo maior. Então, quando ocorre o desrespeito a essa regra de preferência, seja ela na rodovia, que você não deu preferência a quem vinha na rodovia, seja na rotatória, que você não deu preferência a quem vinha na rotatória, ou nos demais casos, a exemplo de um cruzamento não sinalizado, quando você não deu preferência a quem se aproximava pela direita, havendo inclusive um sinistro no local, uma colisão, a responsabilidade presume-se que será daquele que desrespeitou a regra de preferência. E existe ainda uma infração de trânsito prevista lá no artigo 215, inciso 1 do Código de Trânsito Brasileiro, que é uma infração de natureza grave. Vão ser registrados 5 pontos no prontuário do infrator, além de uma multa de R$ 195,23 pelo desrespeito a essas regras que eu mencionei. De repente você pode dizer, mas aqui na minha rua é uma rua maior, é uma preferencial, tem um fluxo maior e tem umas outras ruas ali na transversal, o pessoal sai de lá à direita, eu tenho que dar preferência a ele? Pois é, tem que dar preferência a ele. Se esse conflito estiver existindo de forma constante e houver ali risco de sinistro, ou mesmo acontece vários sinistros, o correto mesmo é que o órgão de trânsito faça a intervenção no local. Como? Implantando a sinalização, mudando ali a preferência. Já que é um trecho de um cruzamento não sinalizado e a preferência é da direita, mas o fluxo maior é de quem viria, entre aspas, da esquerda, aí coloca lá uma placa de dê a preferência para acabar ali privilegiando quem vem na via de fluxo maior. Mas se o órgão de trânsito não fizer isso, o texto da lei é muito claro lá no seu artigo 29, inciso 3, que a preferência é do veículo que já está na rodovia, ou do veículo que já está na rotatória, ou nos demais casos, que é o mais comum dentro das cidades, o conflito mais constante, como no exemplo de um cruzamento que eu mencionei, do veículo que se aproximar pela direita do condutor. E você? Se depara muito com essa situação no dia a dia, tinha consciência dessas regras, já viu o desrespeito delas? Vai deixando aí nos comentários. Você sabe que aqui no seu canal Sala de Trânsito a intenção é compartilhar informação e aprender todo mundo junto. Se você ficou com dúvida, concorda com algo discordial, fica à vontade, deixa nos comentários que a gente vai trocando ideia e tentando aprender todo mundo junto.
Beleza, pessoal? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.